Com as informações aqui no A Casa é Sua, a empresa espanhola Apareci, estou falando certo? Está. Beleza. De revestimentos cerâmicos, inovou com o lançamento da linha Metallic para pisos, paredes e revestimentos para exteriores, que imitam, né, o metal oxidado. Com aparência metálica natural, a linha possui 4 tons, incluindo cinza, verde, marrom e branco, em grandes formatos, tanto nos porcelanatos como nas peças cerâmicas. Para sabermos mais detalhes sobre essa tendência, vamos conversar agora com o arquiteto e designer, o João Rietti, que está aqui com a gente no estúdio. Com uma vasta experiência, em 1998, o João abriu sua própria empresa. Ele é consultor de empresas do Sebrae e da A2D, que é a Agência para o Desenvolvimento do Design Cerâmico da UFSC, além de ser professor na Unesc nos departamentos de Arquitetura e Urbanismo, Design e Engenharia de Materiais, e coordena, né, o curso de Design desde a sua implantação em 2011. Boa tarde, João, tudo Boa bem? tarde, tudo muito bem. E para iniciar, né, a nossa conversa, tu poderias comentar um pouquinho com a gente sobre a tua trajetória? Puxa, eu já estou no mercado há mais de 35 anos, Uhum. tá? Quando eu me formei em arquitetura e atuei ah, tanto nos estados aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E nos primeiros anos eu atuei como designer, tá? Depois fui fazer um mestrado fora do país, porque na época não tínhamos essa oportunidade no Brasil, e consegui uma bolsa para o CNPq. E Uhum. fui para a Itália e fiquei 2 anos, e depois continuei trabalhando na área, mais 5 anos, e depois recebi o convite de vir para Santa Catarina, aqui para Criciúma, para trabalhar no setor cerâmico. Fiquei mais 4 anos e depois eu abri o meu próprio escritório, e desde aí atuo tanto na construção civil, em projetos de residências, interiores e design de produtos também. Uhum. E falando agora sobre as tendências, né? O que a gente pode destacar dos revestimentos cerâmicos metalizados? Então, eu escrevo, né, até essa matéria foi feita na semana passada. Eu escrevo na NG Plus e eu estou sempre pesquisando, né, em Uhum. sites do setor, sites de arquitetura, e casualmente um site que eu procuro muito é o site Dizin. É um site inglês onde ele faz uma abordagem que segue muito a minha linha, a minha forma de atuar. Ele trabalha muito com a questão da sustentabilidade, com as inovações no setor, tanto na área da construção civil, interiores e do design. E essa matéria me chamou a atenção bastante, foi o desenvolvimento de peças cerâmicas com essa aparência metalizada, que isso não é recente Uhum. no setor cerâmico, mas o que é recente é o uso em pisos. O fato de você usar peças metalizadas em pisos. Então, essa, para mim, foi a maior inovação, né? Porque normalmente nós víamos peças metalizadas em revestimentos de parede, Exato. né? Sempre em parede, como chamando atenção para o detalhe, para os detalhes, para os relevos com essas aparências metalizadas, mas não em piso. Piso foi a primeira vez. Então, isso realmente foi o que me chamou a atenção. E eles aplicam, são revestimentos feitos em porcelanato, né? E em Uhum. grandes formatos. Então, certamente essa tendência ela, ela estará presente no segundo semestre na feira de Bolonha, na feira Cersei, que é a vitrine mundial, e as empresas do setor cerâmico nacionais, tanto aqui de Santa Catarina como de São Paulo, elas estarão nessa feira, Uhum. e eu acredito que essa tendência logo logo estará entre nós. E um detalhe interessante, né, enquanto eu estava lendo, é que essa empresa espanhola em questão, que ela utiliza, até anotei aqui, em sua massa cerâmica, 49% de material reciclado, né? Muito Exato. interessante. Exato. Então, isso acontece, o setor cerâmico, geralmente, ele tende a reaproveitar esse resíduo, ah,
que geralmente ele é aproveitado porque nós temos mais do que uma etapa no processo. Nós temos uma etapa antes de ele entrar para o forno definitivamente, ele tem um secador, ele tem uma etapa como se fosse uma pré-queima, né? Então, esse resíduo, ele é utilizado, aquele que vem, que ele consegue reutilizar aquele que passou ainda por essa pré-queima, né? E depois ele é incorporado novamente na massa, porque nós temos um processo de massa atomizada, que é um processo bastante sofisticado, e depois ele passa por uma prensagem muito grande. E passa por essa etapa de secar, essa prensagem, essa pré-secagem, né? E depois a queima definitiva. Então, o resíduo que passa por essa primeira etapa, ele consegue com mais facilidade ser reincorporado na massa. Então, não há perda. Então, por isso que eles falam 49%, e é um percentual bem elevado, né? A dificuldade maior é quando o produto já foi queimado definitivamente e vai para... Porque ele tem que ser... Como ele é uma poeira prensada, dizendo grosseiramente, né? Pó prensado, seria mais difícil de reincorporá-lo no processo. E assim é mais fácil. Por isso que é um percentual tão elevado. E, João, agora falando sobre as tendências também, né? O que a gente pode esperar na arquitetura e no design também nos próximos meses? Olha, quando a gente fala em tendência, isso é parte da minha atividade profissional, trabalhar como consultor, né? Principalmente observando comportamentos das pessoas. E vamos falar assim, o que é uma tendência que veio muito forte da última feira. E é engraçado, nós temos duas etapas, né? Na área de revestimentos cerâmicos. Depois isso também interfere na arquitetura, ou a arquitetura leva para a cerâmica e vice-versa. Mas nós temos assim essa feira de Bolonha, que é um marco importante, depois São Paulo, a Revestir, que geralmente no mês de março, ela é uma confirmação dessas tendências para o mercado nacional. Porque uma coisa é aquilo que você vê lá fora, e outra quando ele entra em produção para o mercado interno. Então, os grandes formatos vieram para ficar, sem dúvida. Isso não há como voltar atrás, né? Então a gente está falando de realmente formatos muito grandes, são peças de 1 metro por 1 metro, 1,20 m por 1,20 m, né? Então 1 metro quadrado é uma peça. E um banheiro muitas vezes são 3 peças. Então isso exige uma mão de obra muito qualificada para poder fazer o assentamento, né? E pensando assim, puxa, como é que eu vou fazer o caimento do box para que ele funcione adequadamente, né? Então preciso realmente de uma habilidade maior do assentador para não danificar essas peças que têm um valor elevado e esteticamente são belíssimas. Então os grandes formatos, os marmorizados voltaram. Então assim, você olha uma peça feita em alta definição, ela é quase que superior à peça natural. Ela tem uma definição perfeita, né? Então são peças que imitam a natureza muito bem. Então os marmorizados nunca desapareceram, mas eles voltaram com muito mais força, né? Grandes formatos, os marmorizados, também os efeitos de relevo. Esse 3D diminuiu um pouco, né? A gente vê que já não foi com tanta ênfase, mas eles ainda são bem aceitos pelo público em geral, porque muitas vezes você cria um painel com peças em relevo num determinado ambiente ou dentro de um box de um banheiro, né? Para que ele não fique tão homogêneo, tão igual. Então essas são, digamos assim, aquelas tendências mais emergentes e certamente a gente aguarda a feira de Bolonha, né, para ver se os metalizados vão se confirmar como essa empresa espanhola. Essa é uma empresa que ela é líder de mercado, é uma empresa muito importante, é uma referência mundial. Então, vindo de uma empresa desse porte, certamente significa que teremos novidades
parecidas como essa na Feira de Bolonha, né? Que vão chegar, né? E até trazendo um pouquinho essa nossa vivência da pandemia. Ainda estamos nela, claro, Sim, né? sim. Mas todas as questões que ela aguçou na gente. É possível observar que as pessoas hoje em dia buscam mais conforto, priorizam talvez mais as áreas de lazer. Como que Sem tu tens dúvida. observado? Não, isso aconteceu realmente. Como esses 2 anos de pandemia que nós ficamos enclausurados, né? As pessoas olharam mais para suas casas, para os seus apartamentos, para os seus ambientes de convívio e valorizando principalmente as áreas de lazer, né? Então, isso repercutiu muito nos espaços construídos. Você tem uma ênfase maior, um cuidado maior em criar áreas integradas, áreas de lazer, ou então uma varanda incorporada ao apartamento ou à residência, onde ali você pode ter uma churrasqueira ou então uma cozinha gourmet, assim, uma gourmetização que a gente diz, né? E os próprios eletrodomésticos que antes de uso restrito passaram a ser mais acessíveis, né? Então, hoje, quando nós fazemos um projeto de uma cozinha, é automático o uso de determinados eletrodomésticos que antes você não usava, né? E as empresas também se deram conta que precisavam tornar esses eletrodomésticos mais acessíveis. Principalmente a questão dos fornos, né? Então, quando é quase que indiscutível, quando você faz um projeto, você já sabe que dificilmente não vai usar, né? Até porque facilita o processo de cocção, do preparo de alimentos e muito em função dessa situação de priorizar o estar em casa, o permanecer, o receber os amigos em casa com conforto e podendo realmente saborear um prato especial, bem feito e bem preparado. É que nós passamos a valorizar mais, né, esses momentos mesmo. Exatamente. A gente tem aí uma tecnologia que ela se mostrou amigável, vamos dizer assim, né? Então, mesmo quem não seja um grande expert, ele, se seguir as regras, ele consegue se sair muito bem na Com cozinha. certeza. Né? Mesmo os amadores conseguem sair muito bem, porque a tecnologia está aí para nos favorecer e facilitar a vida, né? Com certeza, né? E João, para as pessoas conhecerem mais sobre o teu trabalho, sobre a tua trajetória, tu poderias passar tuas redes sociais, o que Então, tu sem dúvida. quiseres. Eu tenho a minha página no Instagram é João Riet Arquitetura e Design. E tenho também, essa é a minha página profissional. Eu tenho também a minha página, digamos, pessoal, onde ali eu ponho as atividades mais relacionadas à universidade, que é o Riet Arc. Mas o que eu tenho mais seguidores realmente é da minha página profissional. E tenho também um site, João Riet Arquitetura e Design. Não, João Riet Arquiteto. O site é João Riet Arquiteto. E ali é um pouco mais amplo. Ali eu tenho separado, está mais segmentado as minhas atividades, tanto na área de design, de arquitetura de interiores, de design de produto, artigos, falo um pouco de premiações, falo um pouco da minha vida um pouco mais. Quem for curioso, então é melhor ir para o site. Já vai Né? encontrar mais O informações. site tem mais né? informações. E também o meu celular, para quem quiser entrar em Claro. contato. Né? Esse tempo todo, essas experiências todas, elas sempre nos preparam melhor para novos projetos. Né? Com Cada certeza. projeto você tem um novo desafio. E como você trabalha com pessoas, os projetos nunca se repetem. Né? São sempre situações novas. Podem ser semelhantes, mas são sempre novas, Nunca são inovadores. iguais, Nunca são iguais. Jamais, não fiz, olha, nesse tempo todo, nunca um projeto igual ao outro, nunca mesmo. Porque você tem que respeitar as peculiaridades das pessoas, e é isso que faz a gente assim, ter essa atração tão grande, gostar tanto
dessa atividade, né? Com certeza. E, João, foi um prazer te Prazer receber foi aqui meu. na Casa é Sua. Passa muito rapidinho, mas teremos outras conversas. Exatamente, com eu estou certeza. disponível. De 15 em 15 dias eu estou sempre procurando uma novidade. Ali eu escrevo na NG Plus. É um trabalho que eu já faço há 2 anos. Eu acho que até mais de 2 anos, porque começou antes da pandemia. Porque esse tempo da pandemia a gente se perde. E eu gosto muito de abordar as questões associadas, como você bem colocou, à sustentabilidade, né? Pensar nesse respeito ao meio ambiente também. Claro. Né? E é aquilo que em breve estará disponível, como essa matéria dos revestimentos metalizados. Perfeito, João. Um abraço, um bom restante de semana e Obrigado. conta com a gente, viu? Obrigado, muito obrigado. E esse foi o arquiteto e designer João Rietti conversando com a gente sobre as tendências das áreas, em especial os revestimentos cerâmicos metalizados.